Nesse vídeo, eu vou comentar uma possível oportunidade de montar uma posição de compra aqui no ativo do Bitcoin. No vídeo em que eu compartilhei aqui sobre o Bitcoin, o último vídeo que eu postei sobre ele, eu cantei essa operação aqui e de fato o mercado executou. E hoje eu consigo identificar uma possível oportunidade já para as próximas horas. O mercado chegou numa região de interesse bem legal, tá? Essa região aqui de demanda após varrer esse fundo aqui. Então podemos ter um bom trade para o início de uma correção. É o que eu consigo enxergar e eu vou compartilhar. Caso você goste de operar criptomoedas, esse vídeo aqui de fato é para você, tá? Então, para que você foque exatamente na região onde eu quero que você observe, eu vou apagar aqui os estudos, ok? De toda essa região. Aqui no fractal de 30 minutos, eu consigo enxergar que o Bitcoin está numa região de demanda bacana, ok? Então, se eu pegar o perfil de volume range fixo e conectar toda a região de construção de causa, o preço está exatamente em cima da região de demanda bem legal, tá? Tem a POC passando exatamente aqui, então é uma POC legal, está contextualizando e também tem uma região de volume, né? Aqui, ó, essa região de volume aqui atrás, segurando o preço aqui, beleza? Mas para essa região de volume aqui, eu posso buscar uma região de contexto melhor em um bloco de ordem nessa região aqui, só que reduzindo o time frame. Mas primeiro vamos entender o contexto. Dá para montar a opção? Dá. É um pouco arriscado? Depende. O Bitcoin está subindo, a gente não sabe até a que ponto ele vai continuar subindo, porém, o mercado chega numa região de interesse bacana. E o que dá ainda mais gás para a nossa posição é que ele chega nessa região de fundo, capturando a região de liquidez. Então, de fato, quando ele viola essa região, ele arma um movimento para subir. Cravou na região da POC, ainda está na faixa de volume, ok? A faixa de volume ela se estende, colocando o mouse aqui, ó, até essa região, ok? E aí, se a gente reduzir o time frame, ajustar a escala de preço, eu consigo ver a POC, então não preciso mais disso aqui. Eu já sei que o mercado está numa região bem interessante. E o que eu preciso olhar aqui no 15 minutos é a região de demanda, tá? Então aqui eu tenho uma Fair Value e Order Block nessa faixa de preço aqui. Olha como o mercado mitigou bem ela. Então está cumprindo os requisitos para a gente montar uma boa posição, tá? O que incomoda um pouco é que também aqui embaixo tem uma região de demanda, ok? E as duas faixas são região boa, tá? Tem uma região de OB aqui embaixo, um bloco de ordem legal. Esse bloco de ordem é legal porque ele faz o comprimento de quebrar o último topo, então esse aqui de fato foi um giro, foi um choque. E o que valida isso é a captura de liquidez aqui no passado, tá? Desses fundos aqui. Então, de fato, temos uma varredura de liquidez nessa região, ok? Que valida esse movimento de sweep. E aí o preço quebra a estrutura, sobe muito forte, agora está recuando devagar. Então, de fato, eu tenho essa região de fervela e tenho essa região. Pode ser que o preço dê mais uma riscada para baixo, ok? Para depois quebrar topo e testar e dar uma boa oportunidade na ponta compradora. Não preciso mais do volume profile, já entendi que o mercado está numa região legal. Então, no 15 minutos, eu preciso de um alinhamento de fluxo, ok? Para poder validar essa boa oportunidade. Às vezes o mercado nem precisa vir buscar uma região mais embaixo. Além do mercado ter varrido esse contexto de fundo e cravado nessa região de demanda, eu consigo entender que também gerou liquidez interna dessa subestrutura. Aqui o mercado fez um choque, é verdade, subiu forte apenas para buscar liquidez, cravou numa região de oferta aqui e ele incrivelmente caiu. Um dos gatilhos de entrada que eu mais gosto dentro da análise institucional é que ele gerou liquidez, ele caiu forte e capturou essa liquidez. E aqui ele montou uma subestrutura. Esse é um padrão N. Quando ele está em cima de uma região após captura de liquidez, ele é muito efetivo. Então, eu não vi, mas eu arriscaria uma compra no toque nessa região, colocaria meu stop abaixo dessa região e o meu alvo acima dos topos. Por quê? Tudo bem que a tendência primária é de alta, mas
eu entendo que o mercado possivelmente fez aqui uma contagem, onda 1, 2, tudo isso uma 3, uma 4 e uma 5, finalizando aqui esse movimento. E aí, a grande sacada é que se o mercado quebrar esse topinho aqui, no 15 minutos, se a gente reduzir para 7, ajustar a escala de preço, eu consigo notar que aqui eu tenho uma subestrutura. Se o preço quebrar isso aqui, tá? Se ele quebrar, eu tenho uma boa região de interesse também. Eu tenho, de fato, um giro de mercado que já capturou liquidez no passado, ok? E também armou um pivô de baixa. Esse pivô de baixa pode ser um pivô fake, ok? Um boss fake. E aí o que confirma de fato é se o mercado, a partir desse momento, quebrar essa estrutura e confirmar uma possível entrada para saída nos topos. Então, isso aqui seria minha saída, né? Capturando a liquidez dos topos. Então, estamos falando de uma possível oportunidade da ponta da compra, se caso o mercado vier e recuar nessa região, ok? A primeira posição de compra eu arriscaria se o mercado alinhar o fluxo dessa forma, para mim sair ali, ok? Daria 3 vezes o retorno, ou até mesmo para condução maior, tá? Mas o mercado iniciou um processo de queda forte e tem que ficar atento a isso, ok? Então, eu penso nessa possibilidade aqui no Bitcoin, possível oportunidade. Na pior das hipóteses, ele pode, de fato, continuar, pode cravar um pouco mais embaixo, alinhar aqui e também dar oportunidade ali na região mais barata. O foco na posição da compra não muda, é o mesmo. O porém é que temos tudo isso aqui como uma região de demanda, ok? Como uma região de demanda. Então, dá de fato para poder montar uma posição na ponta compradora, uma vez que o Bitcoin confirme alguns movimentos como esse, né? Quebrando o topo, testando a região, para a gente poder ter essa confirmação. Então, seria um trade comprador nessa região aqui embaixo, visto que o preço está na região de demanda, ok? Contando com essa região aqui. Então, isso aqui seria um alinhamento de fluxo bem legal. Vamos voltar aqui para o fractal de 15 minutos para a gente ver como é que está essa possível oportunidade alinhado com o RSI. É um indicador que eu gosto bastante. Tá? Vou colocar aqui o RSI. Olha só. Leitura do RSI. Tá? Aqui. Esse topo aqui menor. Esse topo aqui no RSI muito menor ainda, só que o preço fazendo topo maior. Então, desde lá de trás, o preço já vem dando divergência. E essa divergência foi responsável por o mercado construir esse período de correção. Então, aqui estava mostrando divergência, o preço atendeu, o preço conta uma história, o RSI conta outra história, então nós temos um período em que o mercado estava divergente e nós tivemos o resultado disso aqui. Isso tudo foi uma correção após a divergência ser localizada. O RSI faz topo, o preço renova o topo a partir desse rompimento, e o RSI, muito pelo contrário, não renova topo e faz um topo menor. Já estávamos sobrecomprados, e logo depois tivemos um efeito mostrando que o RSI estava correto. Agora, a partir desse momento de fundo aqui, ó, de mercado, o RSI cravou uma região de sobrevenda, logo o preço foi subindo, 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 o movimento foi em harmonia junto com o RSI, chegou na região de sobrecompra de fato após varrer a liquidez e fazer um choque fake. O mercado estava exausto e de fato confirmou a queda. Então, o que eu entendo aqui? Esse fundo, com esse topo em harmonia, o preço desceu forte, está numa região de sobrevenda. Então, o RSI está caindo de forma exausta e está nessa região aqui. Checkmate final, região de fundo. Olhando para o RSI mostra que é sobrevendido, está exausto, e temos fundo nessa mesma região. O preço faz topo, também está igual. Aí o mercado renova mínima aqui, e o RSI não renova. Então, de fato, nós estamos numa região exausta. E a grande sacada é entender que o trade comprador que eu estou tendo a minha visão de comportamento para uma possibilidade de compra, não é para reverter a tendência de fato ou para continuidade.
eu enxergo que como o mercado possivelmente caiu em 5, 1, 2, 3, 4, 5, né, que ainda não concluiu, também não estou pedindo para você ficar contando onda em subfractal de 15 minutos, né? O Elliott é para macro, mas aqui dá para montar esse contexto. E aí o preço caiu na região de demanda, eu estou visando um choque, um giro de movimento para uma correção dessa impulsão, porque eu também acredito que como o mercado caiu corrigindo, embora caiu fraco, ele fechou abaixo desse fundo. Então temos um giro aqui, temos um choque. Só que esse choque aqui, ele pode ser apenas um choque para capturar a liquidez, como fez aqui, e depois dar continuidade. Então tem que ficar atento. Isso significa que a minha visão de mercado não é para montar uma operação aqui acreditando que o mercado vai renovar topo lá em cima. Não, é apenas para uma possível correção. Renovou o topo, o mercado pode virar para baixo de novo. Ok? Então é um trade simples, entre aspas, comprador, com o objetivo de fazer uma correção. Beleza? De fazer uma correção. Então, essa é a minha especulação para o Bitcoin, me posicionar na ponta compradora. E lembrando que, além de eu ter essa região de demanda, pode ser que ele renove a região da mínima, mesmo exausto, e crave numa região mais abaixo, em um futuro bem próximo. Mas se ele quebrar o topo, já é o suficiente para a gente entender que o mercado girou. Ok? Então, estou gravando esse vídeo agora, é 18h28, na data de hoje, é 19 de abril. Então, uma possível oportunidade para quem me segue aqui no meu canal. É óbvio que eu vou cantar essa posição também lá para minha comunidade fechada. Se você não faz parte dela e quer fazer parte, aqui embaixo tem o acesso ao meu treinamento fechado. Se você gostou da forma como eu enxergo o mercado, faça minhas avaliações e acompanhe meus vídeos e ainda não faz parte do meu treinamento, essa é uma ótima oportunidade. E por R$ 47,00 você consegue meu treinamento fechado com todas as minhas estratégias e aprende também Elliott, Wyckoff e SMC. Eu te vejo numa próxima aula ou dentro do meu treinamento fechado. Até o próximo vídeo.